Ricardo percebeu que nunca tinha visto aquele brilho nos olhos dela. Muito menos aquele jeito maternal de acariciar o cabelo loiro da menina. Porque alguém precisa fazer isso, doutor Ricardo. Alguém precisa cuidar de verdade dessa criança. Porque eu vejo ela todos os dias esperando ansiosamente o senhor voltar do trabalho. Empresário milionário entrou na pizzaria e viu a babá fazer algo com sua filha que ele nunca fez. Ricardo Novaes parou na entrada quando viu a cena. Sua filha Valentina, de apenas 5 anos, ria enquanto Dona Célia mostrava diferentes tipos de queijo no balcão refrigerado. Ricardo não conseguia desviar o olhar daquela cena e sentiu algo estranho apertar seu peito enquanto observava Dona Célia se agachar na altura da menina e perguntar qual ingrediente ela queria na pizza. Valentina apontou para o tomate cereja e bateu palminhas animada quando a babá pegou e colocou na cestinha com um sorriso genuíno no rosto. A mulher de 55 anos vestia o mesmo uniforme azul marinho com detalhes brancos que usava para cuidar da ceasa dele em Pinheiros, mas ali, naquela pizzaria artesanal do bairro, ela parecia completamente diferente. Ricardo percebeu que nunca tinha visto aquele brilho nos olhos dela, e muito menos aquele jeito maternal de acariciar o cabelo loiro da menina, enquanto explicava pacientemente que a azeitona era gostosa, mas tinha caroço e precisava comer com cuidado para não engasgar. Valentina balançava a cabeça concordando com cada palavra e Dona Célia sorriu antes de caminhar alguns passos até a seção de massas frescas artesanais. Ricardo se escondeu rapidamente atrás de um grande expositor de vinhos importados e continuou observando sem entender direito o turbilhão de sentimentos que crescia dentro dele naquele momento. Era uma mistura estranha de ciúmes, vergonha, admiração e uma dor profunda que ele não conseguia nomear. Espera aí que você precisa ver o que acontece quando ele finalmente confronta a babá sobre isso. Se você quer descobrir como essa história termina e ver a transformação que vai acontecer, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não imagina. E fica até o final, porque a reviravolta emocional vai te fazer chorar. Prometo que vale a pena. Tia Célia, eu quero massa fininha igual aquela vez que a gente fez, disse Valentina com a voz doce e animada, balançando as perninhas que não alcançavam o chão do carrinho. Então vamos levar essa aqui. Olha, a massa napolitana que você adora e que fica bem crocantinha quando assa, respondeu Dona Célia, pegando 2 embalagens cuidadosamente e mostrando para a menina que imediatamente sorriu radiante e aplaudiu de novo. Ricardo sentiu o estômago revirar e uma náusea subir, porque ele não sabia qual era a massa de pizza favorita da própria filha. Ele não fazia ideia se ela gostava de massa fina ou grossa, se preferia queijo ou presunto, se tinha alguma alergia alimentar. Nem lembrava a última vez que tinha saído para fazer algo simples e cotidiano como comprar ingredientes para preparar uma refeição com ela. Na verdade, ele mal lembrava de ter jantado junto com Valentina nos últimos meses. Nos últimos 2 anos, desde que Helena, sua esposa, tinha partido sem olhar para trás, deixando apenas um bilhete amarrotado de 2 páginas dizendo que não suportava mais ser invisível na própria ceasa e que se sentia mais sozinha casada do que quando era solteira, Ricardo tinha mergulhado ainda mais fundo no trabalho e deixado Valentina completamente aos cuidados de uma equipe de funcionários. Era mais fácil se afogar em planilhas e reuniões do que encarar o fracasso do seu casamento e a responsabilidade de criar uma filha sozinho. Ele saía do apartamento de 400 metros quadrados às 5h30 da manhã, quando o céu ainda estava escuro, e voltava depois das 23h, quando Valentina já estava dormindo há horas, com o abajur em formato de borboleta aceso ao lado da cama. Nos finais de semana ficava trancado no home office, com vista para o parque, gerenciando remotamente sua empresa de consultoria financeira que havia construído do zero nos últimos 12 anos e que agora faturava milhões por ano. Ele tinha conquistado tudo o que sempre sonhou em termos materiais, mas estava perdendo completamente o que realmente importava. Dona Célia ia à casa dele às segundas, quartas e sextas-feiras para
fazer a organização geral, limpeza profunda e manter tudo em ordem. Ricardo mal cruzava com ela pelos amplos corredores do apartamento, porque estava sempre trancado no escritório em videoconferências intermináveis ou viajando para São Paulo para reuniões com clientes importantes. Ele estava sempre ocupado demais, sempre correndo contra o tempo, sempre com algo urgente para resolver, nunca percebendo o que acontecia dentro das próprias paredes da sua casa. Mas agora, ali parado naquela pizzaria artesanal, a apenas 5 quadras do seu prédio de luxo, escondido atrás de garrafas de vinho caras que ele nunca tinha tempo de apreciar, ele via tudo com uma clareza dolorosa que queimava por dentro como ácido. Era como se alguém tivesse tirado uma venda dos seus olhos e agora ele enxergava pela primeira vez a realidade que sempre esteve ali, mas que ele se recusava a ver. Dona Célia seguia devagar pelo corredor estreito de temperos e especiarias e ia conversando animadamente com Valentina sobre cada item que pegava cuidadosamente nas prateleiras de madeira. Ela explicava com paciência infinita os nomes complicados para que servia cada tempero, de onde vinha, como ia usar no preparo da pizza. Valentina ouvia atenta, fazendo perguntas curiosas que Dona Célia respondia com alegria genuína. A conexão entre as duas era evidente e dolorosamente bonita de se ver. Ela pegou um maço de manjericão fresco e levou até o nariz de Valentina, que cheirou e fez uma cara engraçada de surpresa, arregalando os olhos. Dona Célia riu daquele jeito maternal e amoroso e disse com voz suave que ia fazer um molho especial de tomate e com aquelas folhinhas verdinhas e aromáticas que eram mágicas e deixavam tudo muito mais gostoso e saboroso. Valentina perguntou empolgada se podia ajudar a fazer o molho e ela respondeu que claro que sim, que a menina ia ser a chefe de cozinha oficial do dia e que iam trabalhar juntas como uma verdadeira equipe. Ricardo percebeu naquele momento, com uma clareza devastadora, que sua filha estava completamente e à vontade e feliz com aquela mulher que ele pagava apenas para manter a casa em ordem e limpa. Era óbvio que Dona Célia fazia muito, muito mais do que isso, sem ele ter a menor ideia ou sequer desconfiar. Enquanto ele estava construindo seu império empresarial, uma funcionária estava construindo a base emocional da filha dele. Tia Célia, meu pai não gosta de manjericão também, né? Disse Valentina de repente com sua vozinha inocente, fazendo Ricardo congelar completamente atrás do expositor de vinhos, prendendo a respiração. É mesmo, meu anjo. Eu não sabia disso. Então, vou fazer 2 molhos diferentes. Um bem temperadinho com manjericão para você que gosta e outro só de tomate fresquinho para o seu pai. Assim todo mundo fica feliz, respondeu Dona Célia com aquela paciência infinita e amorosa na voz, sem um pingo de irritação ou pressa. Ricardo sentiu os olhos arderem com lágrimas que não caíam há anos e respirou fundo várias vezes, tentando processar e entender o que exatamente estava acontecendo com ele naquele momento. Fazia literalmente anos que não chorava, desde o enterro do pai, talvez, e não ia começar agora, no meio de uma pizzaria artesanal de bairro, por causa de uma conversa aparentemente inocente sobre manjericão e molho de tomate. Isso seria ridículo e patético. Ele decidiu se aproximar e estava reunindo coragem para sair de trás do expositor quando ouviu Valentina perguntar a Eligu com aquela voz pequena e hesitante que o fez parar no mesmo instante, como se tivesse levado um soco no estômago. Tia Célia, por que meu pai nunca vem comigo comprar as coisas? Por que ele nunca faz nada comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 ou 4 segundos no máximo, mas para Rick, árduo aqueles segundos pareceram se esticar por uma eternidade torturante e interminável. Ele viu Dona Célia parar completamente de caminhar, largar a cestinha no chão com cuidado e se abaixar devagar na frente de Valentina até ficar na mesma altura dos olhos da menina. Ela segurou as mãozinhas pequenas e delicadas da criança com um carinho tão genuíno e verdadeiro que Ricardo sentiu uma pontada aguda de inveja e vergonha ao mesmo tempo. Seu pai trabalha muito, muito mesmo, para dar tudo o que você precisa
precisa, meu amor. Ele trabalha o dia inteiro para que você tenha uma casa linda, roupas bonitas, brinquedos, escola boa, tudo do melhor. Ele te ama mais que tudo no mundo inteirinho. Mas, às vezes, os adultos ficam tão ocupados, tão focados no trabalho e nas responsabilidades, que acabam esquecendo de mostrar esse amor do jeito certo, do jeito que a gente precisa sentir, disse ela com a voz suave, carinhosa, mas firme, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas ele nunca brinca comigo, tia. Ele nunca tá em casa quando eu tô acordada, disse Valentina, e Ricardo viu uma lágrima solitária escorrer pela bochecha rosada da filha. Eu sei, minha princesa linda, eu sei que dói, mas sabe o que eu acho de verdade? Que seu pai só precisa de um empurrãozinho, de alguém para lembrá-lo que o trabalho mais importante dele, o mais especial e que ninguém mais pode fazer, não é lá no escritório fechado, não é nas reuniões ou nos contratos. É aqui, é com você, é ser pai. Porque ser pai é o trabalho mais importante do mundo inteiro. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem perigosamente e precisou se apoiar com força no expositor de madeira para não desabar ali mesmo no chão frio da pizzaria. Suas mãos tremiam e o coração batia descompassado no peito. Aquela mulher simples, humilde, que ele mal conhecia de verdade, que mal cumprimentava nos corredores, tinha acabado de dizer em poucas e simples palavras tudo, absolutamente tudo, que Helena tinha tentado gritar, implorar e repetir durante anos intermináveis de casamento solitário, e que ele nunca tinha querido ouvir de verdade ou levar a sério. Ele sempre tinha uma desculpa, sempre tinha algo mais urgente, sempre prometia que ia mudar R depois que fechasse aquele contrato, depois daquele projeto, depois daquele mês difícil. Mas o depois nunca chegava. Dona Célia se levantou devagar, pegou a cestinha do chão, enxugou com delicadeza a lágrima no rosto de Valentina com o polegar e voltou a caminhar em direção à seção de frios e laticínios, enquanto Valentina, já com o sorriso de volta no rosto, tagarelava animadamente sobre qual tipo de presunto ela preferia e se podia colocar milho na pizza também. Ricardo o seguiu de longe, sempre mantendo uma distância segura, observando cada movimento, cada gesto, cada palavra trocada entre as duas. Era como assistir a um filme sobre a própria vida, mas de fora, como um estranho espiando pela janela. E o que ele via não era bonito. Era doloroso e revelador. Dona Célia tinha uma paciência infinita e genuína que parecia inesgotável. Ela respondia todas as perguntas de Valentina, por mais bobas, simples ou repetitivas que fossem, sempre com atenção total e interesse real. Ela fazia questão de incluir a menina em cada pequena decisão sobre o que comprar, pedindo sempre a opinião dela, fazendo Valentina se sentir importante e valorizada. Ricardo nunca tinha feito isso. Ele simplesmente decidia tudo sozinho e esperava que todos seguissem. Dona Célia pegou um pedaço de mussarela de búfala embalada e deixou que Valentina tocasse com curiosidade na embalagem transparente, sentisse a textura macia através do plástico, fizesse perguntas sobre como o queijo era feito. Depois caminharam juntas até a área de frutas e vegetais frescos, onde ela pacientemente ensinou a menina, com detalhes, a escolher morangos maduros e docinhos, verificando a cor vermelha vibrante, o cheiro adocicado, a textura firme mas não dura. Ricardo jamais tinha ensinado nada remotamente parecido para Valentina. Ele não saberia nem por onde começar. Na verdade, ele percebeu com horror crescente. Não sabia ensinar, porque ele mesmo nunca tinha aprendido essas coisas simples e cotidianas da vida. Seu pai tinha sido exatamente igual a ele, talvez até pior. Um homem completamente obcecado por trabalho e sucesso financeiro que morreu aos 62 anos de um AVC fulminante dentro do escritório elegante, cercado de papéis e contratos, mas completamente sozinho. Ele morreu sem nunca ter visto Ricardo se formar na faculdade, sem conhecer Helena, sem conhecer sua neta Valentina. Morreu sem ter vivido de verdade. Ricardo tinha jurado solenemente para si mesmo, de pé no enterro solitário do pai, que seria completamente diferente quando Valentina nasceu. Jurou que seria presente, participativo, amoroso. Mas no fim, inevitavelmente, tragicamente, tinha se tornado uma cópia exata, talvez ainda mais fria, do próprio pai. Estava repetindo os mesmos erros terríveis que tinha prometido com tanta convicção nunca, jamais cometer. A história estava se repetindo e ele nem tinha percebido até aquele momento brutal de consciência. Gente, você não vai acreditar na conversa que está prestes a acontecer entre
entre ele e a babá. Se você está se emocionando até aqui, comenta aí embaixo o que você está sentindo e achando dessa história e continua assistindo porque o confronto que vem agora vai partir seu coração e te fazer refletir sobre sua própria vida. Tia Célia, posso escolher uma fruta diferente hoje? Algo que a gente nunca comeu? E perguntou Valentina com aquela curiosidade natural das crianças, apontando o dedinho para os figos roxos e maduros. Claro, meu amor. Que ideia ótima. Vamos experimentar coisas novas, sempre que pudermos. Vamos pegar uns figos bem madurinhos e docinhos pra gente comer de sobremesa hoje à noite. Olha como eles são bonitos e cheirosos, respondeu Dona Célia entusiasmada, pegando 3 figos grandes e mostrando para a menina como identificar os melhores pela textura e pelo cheiro. Valentina observou com atenção total, absorvendo cada detalhe como uma esponja, e depois ajudou orgulhosa a colocar os figos selecionados no saquinho de papel. Ricardo observava tudo e lembrou que na geladeira enorme e moderna do apartamento sempre tinha frutas orgânicas e caras, importadas de lugares distantes. A empregada doméstica comprava tudo pelo aplicativo e entregavam na porta. Mas ele nunca, nem uma única vez, tinha parado para ensinar a filha a escolher uma fruta, a apreciar o cheiro, a textura, o sabor único de cada uma. Tudo era responsabilidade automática de funcionários anônimos que recebiam salário no fim do mês. E ele apenas transferia o dinheiro pontualmente, achando que isso, somente isso, era suficiente para ser um bom pai provedor. Dona Célia seguiu calmamente para o caixa da pizzaria e começou a colocar os produtos cuidadosamente na esteira, enquanto continuava conversando, animadamente com Valentina, sobre o que exatamente iam preparar durante a semana, quais receitas novas poderiam tentar, se Valentina tinha alguma sugestão criativa. Ricardo percebeu então, observando os itens variados na esteira, que ela não estava comprando apenas para aquele dia ou para aquela pizza. Ela estava planejando refeições inteiras e nutritivas para vários dias, pensando com antecedência, incluindo Valentina em cada etapa do processo de decisão, ensinando sobre alimentação saudável e sobre planejamento, coisas que deveriam ser responsabilidade dele, mas que ele nunca, nem por um segundo, tinha considerado fazer. A moça jovem do caixa sorriu com ternura para Valentina e comentou espontaneamente que ela era uma menina muito bem educada e comportada, uma gracinha. E Dona Célia respondeu com orgulho genuíno estampado no rosto que sim, que Valentina era a melhor ajudante que ela podia ter, uma verdadeira parceira de cozinha. Valentina sorriu radiante com o elogio, e Ricardo sentiu uma pontada aguda de ciúmes, misturada com vergonha profunda queimando no peito, porque aquela mulher simples estava recebendo elogios sinceros e merecidos por cuidar tão bem da filha dele, enquanto ele, o pai biológico, nem sabia direito quais eram as rotinas diárias, os gostos, os medos, os sonhos da própria criança que havia gerado. Dona Célia abriu a carteira de couro gasto e pagou todas as compras com dinheiro vivo, que tirou cuidadosamente de dentro. Ricardo franziu a testa confuso, tentando entender, pensando de onde exatamente ela tinha tirado aquele dinheiro todo, se ele não tinha dado nenhum adiantamento extra, além do salário mensal dela, que era depositado automaticamente. A resposta óbvia veio rápida demais para sua consciência e doeu muito, muito mais do que ele estava preparado para sentir. Dona Célia estava usando o próprio dinheiro suado, conquistado com horas de trabalho duro, para comprar comida de qualidade e cuidar melhor da filha dele. Ela estava literalmente gastando do próprio bolsilo para dar a Valentina o que ele, um homem rico, que ganhava em um mês mais do que ela ganhava em um ano inteiro, nunca tinha pensado em dar: tempo, atenção, presença, amor demonstrado em ações concretas. Ricardo engoliu seco, sentindo a garganta fechar dolorosamente e as mãos ficarem geladas, enquanto observava Dona Célia pegar as 3 sacolas, as de papel cheias, e pedir com doçura para Valentina segurar uma sacolinha pequena e leve para ajudar, para se sentir útil e participante. A menina pegou animadíssima, sentindo-se importante e grande, e saiu da pizzaria pulando ao lado de Dona Célia, que segurava as sacolas maiores e pissadas com facilidade, e continuava conversando sobre o passo a passo do que iam fazer quando chegassem em casa, construindo expectativa e entusiasmo. Ricardo
esperou discretamente alguns segundos longos, respirou fundo tentando se acalmar e saiu atrás das duas, sempre mantendo uma distância segura e cuidadosa para não ser visto ou descoberto. Ele as seguiu pela calçada larga do bairro arborizado e viu quando Dona Célia parou naturalmente no ponto de ônibus movimentado e sentou no banco de metal com Valentina ao lado, colocando as sacolas no chão entre as pernas. Ela tirou uma garrafinha pequena de água mineral da bolsa grande e deu para Valentina beber com calma. Depois, limpou a boca da menina com um lenço de papel limpo que guardou de volta na bolsa com cuidado. Gestos simples, automáticos, cheios de cuidado e atenção aos detalhes. Ricardo estava do outro lado da rua, observando tudo escondido atrás de uma banca de jornal colorida, sentindo o peito apertar mais e mais a cada segundo que passava. Cada gesto de carinho que ele testemunhava era como uma acusação silenciosa da sua própria ausência e negligência. O ônibus vermelho e barulhento chegou alguns minutos depois e Dona Célia subiu primeiro, deixando as sacolas no chão por um momento, e ajudou Valentina com paciência e cuidado a subir os degraus altos e difíceis para uma criança pequena. Depois pagou a passagem das duas com moedas que contou com atenção, moedas que provavelmente faziam diferença no orçamento apertado dela. Ricardo observou do outro lado da rua quando ela sentou Valentina estrategicamente perto da janela para a menina ver a rua e se distrair, e ficou em pé ao lado rotatoriamente, segurando as sacolas de compras com um braço e protegendo Valentina com o corpo das outras pessoas que empurravam e se espremiam no ônibus lotado. O ônibus arrancou com um solavanco e uma nuvem de fumaça preta, e Ricardo ficou ali parado sozinho na calçada cada vez mais vazia com o movimento da tarde, sentindo uma mistura devastadora de emoções que ele não conseguia processar completamente. Era como se tivesse acabado de testemunhar algo profundo e definitivo que ia mudar absolutamente tudo na vida dele daquele momento em diante. Não tinha mais como fingir que não sabia. Não tinha mais como se esconder atrás das desculpas do trabalho. Ele voltou correndo desesperado, quase tropeçando, para onde tinha deixado seu carro importado estacionado em uma vaga privativa. Entrou rapidamente e saiu dirigindo em alta velocidade, acima do limite permitido, em direção ao apartamento que ficava apenas 8 minutos dali no trânsito tranquilo da tarde. Ele precisava urgentemente chegar antes delas. Precisava desesperadamente entender direito e processar o que exatamente estava acontecendo. E como aquela situação absurda e reveladora tinha chegado naquele ponto crítico sem ele perceber absolutamente nada durante meses, ou talvez anos. Ricardo estacionou o carro de qualquer jeito na garagem subterrânea e subiu correndo pelo elevador privativo, o espelhado, sentindo o coração bater completamente descompassado e dolorido no peito, as mãos suando frio. Entrou no apartamento silencioso usando a digital e foi direto, quase correndo, para a cozinha americana e ampla, onde encontrou Jéssica, a babá noturna de 28 anos, sentada confortavelmente na mesa de jantar, grande, mexendo distraída no celular, provavelmente vendo redes sociais. "Onde está a Valentina?" perguntou ele com a voz saindo muito mais dura, mais agressiva do que realmente pretendia ou queria. "Ah, doutor Ricardo, eu não sabia que o senhor ia chegar cedo hoje." A dona Célia levou a Valentina para fazer umas compras na pizzaria artesanal do bairro. "Ela sempre faz isso às sextas-feiras", respondeu Jéssica naturalmente, sem nem tirar os olhos da tela brilhante do celular, como se fosse a coisa mais normal e corriqueira do mundo. "Sempre faz isso? O que você quer dizer exatamente com sempre?" Ricardo perguntou, cruzando os braços e sentindo a irritação crescer. Jéssica finalmente levantou os olhos do celular e olhou para ele com uma cara genuína de que M não entendia por que aquilo poderia ser qualquer tipo de problema ou motivo de preocupação. Toda sexta-feira sem falta, ela leva a Valentina junto quando vai comprar os ingredientes e coisas pro fim de semana. A Valentina adora. Fica super animada esperando a dona Célia chegar. Elas voltam felizes da vida, sempre cantando alguma música. "E você simplesmente deixa, sem me consultar, sem me avisar? Ué, qual exatamente é o problema, doutor Ricardo? A dona Célia cuida super bem da menina, melhor que todo mundo aqui, e eu aproveito essas 2 horas para descansar um pouco, porque cuidar de criança
É cansativo o dia inteiro. Achei que estava tudo bem, que o senhor sabia. Ricardo sentiu a raiva quente subir pela garganta, a vontade de gritar, de culpar alguém, mas se controlou com esforço, porque percebeu com clareza que a culpa verdadeira não era da babá desavisada, e sim dele, completamente dele. Ele é quem nunca tinha prestado atenção em nada, absolutamente nada do que acontecia dentro da própria casa. Ele era um fantasma que pagava contas, mas não vivia ali de verdade. Há quanto tempo exatamente isso acontece? Seja honesta comigo. Uns 8 ou 9 meses, mais ou menos, desde que comecei a trabalhar aqui. Foi a própria dona Célia que sugeriu porque a Valentina ficava muito agitada, nervosa, às vezes chorava sem motivo, e ela disse que sair um pouco de casa, tomar ar fresco, ter contato com o mundo lá fora, fazia muito bem para o desenvolvimento emocional de uma criança. E ela tinha razão, porque a Valentina mudou bastante depois disso. Ficou mais calma, mais feliz. Ricardo não respondeu nada, não conseguia formar palavras. Apenas acenou com a cabeça e saiu da cozinha quase tropeçando, indo direto para o escritório amplo e moderno onde se trancou Gir, ando a chave, e ficou andando nervosamente de um lado para o outro como um animal enjaulado, tentando processar e organizar tudo. Dona Célia estava cuidando da filha dele, verdadeiramente cuidando com amor e dedicação. Havia 8 longos meses. 8 meses. Usando o próprio dinheiro limitado e o próprio tempo livre precioso para dar a Valentina exatamente o que ele, com todos os seus milhões no banco e todo o seu tempo, o supostamente escasso, nunca tinha dado. Atenção real, presença constante, carinho demonstrado, ensinamentos práticos sobre a vida, conexão verdadeira e profunda. Ela levava Valentina para passear, para explorar o mundo, ensinava coisas simples, mas fundamentais do dia a dia, conversava com paciência inesgotável sobre qualquer assunto, mostrava um carinho genuíno e incondicional, e ainda por cima, o que era ainda mais impressionante e tocante, defendia Ricardo quando a menina reclamava da ausência constante do pai. Ela poderia facilmente ter falado mal dele, ter se colocado como a heroína da história, mas escolhia proteger a imagem dele perante a filha. Aquela mulher humilde e simples que ganhava apenas 2 salários mínimos para manter a casa organizada, estava sendo mais mãe e mais pai, mais tudo para Valentina do que ele. O pai biológico rico e bem-sucedido jamais tinha sido em 5 anos inteiros de vida da menina. Ricardo ouviu a porta principal do apartamento se abrir com o código eletrônico aproximadamente 40 minutos depois, e uma voz infantil animada e cantante encheu o corredor amplo e vazio, ecoando pelas paredes brancas. "Vamos lavar as mãos primeiro antes de começar a preparar a pizza, combinado?" disse Dona Célia com aquele tom carinhoso e maternal que Ricardo tinha ouvido e observado na pizzaria. "Eu quero amassar a massa com as mãos, tia." "Pode?" disse Valentina empolgada. "Claro que pode, meu amor. Você vai ser a responsável oficial pela massa. Vamos fazer juntas a pizza mais linda e gostosa que essa cozinha já viu na vida", respondeu Dona Célia, rindo daquela forma leve e verdadeira. "O que vem agora vai te fazer chorar de verdade. Prepara o coração. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa agora e continua, porque a transformação que esse pai vai passar é algo que todos nós precisamos ver e aprender. Ativa o sininho para não perder mais histórias que vão mudar sua perspectiva de vida. Ricardo saiu devagar do escritório, com as pernas trêmulas e incertas, e foi até a cozinha tentando parar mentalmente o que exatamente ia dizer, como ia abordar aquela situação delicada e constrangedora. Quando chegou na porta ampla da cozinha, parou e viu Dona Célia já de avental florido, ajudando Valentina com cuidado e atenção a subir no banquinho de madeira para alcançar a pia de granito e lavar as mãos pequenas direito com sabão líquido e água morna. Ela cantarolava baixinho uma música antiga, enquanto ensaboava com carinho as mãozinhas delicadas de Valentina, ensinando a esfregar entre os dedos, embaixo das unhas, nos pulsos. Valentina ria cristalina, tentando fazer bolhas coloridas com a espuma abundante do sabão. Era uma cena tão simples, tão cotidiana, tão cheia de amor verdadeiro e conexão
conexão real. Dona Célia, disse Ricardo de repente, com a voz saindo rouca e trêmula, fazendo as duas virarem ao mesmo tempo assustadas com a presença inesperada dele. O sorriso genuíno e largo no rosto de Dona Célia desapareceu imediatamente, instantaneamente, e foi substituído por uma expressão clara de susto misturado com medo. Suas mãos pararam no ar, ainda com espuma de sabão escorrendo. Doutor Ricardo! Eu não sabia que o senhor estava em casa a essa hora, disse ela com a voz saindo terrêmula e hesitante, claramente preocupada que havia feito algo terrivelmente errado. Precisamos conversar. Agora, respondeu ele, tentando fazer um esforço consciente para manter o tom neutro e controlado, mas a emoção escapava pelas bordas da voz. Papai! Gritou Valentina animada, completamente alheia à tensão crescente no ar, pulando do banquinho com agilidade e correndo até ele com os braços abertos e as mãos ainda molhadas pingando. Ricardo se abaixou automaticamente e abraçou a filha com força, sentindo pela primeira vez em muito tempo o cheiro característico de sabonete infantil misturado com o cheiro de rua, de vida acontecendo, de experiências reais sendo vividas. Ela era tão pequena, tão frágil, tão perfeita, e ele estava desperdiçando cada dia precioso com ela. Oi, meu amor. Oi, minha princesa linda. Como foi o passeio com a tia Célia hoje? Perguntou ele, surpreendendo genuinamente a si mesmo com a suavidade real e cearinhosa na própria voz. Algo que ele não sabia que ainda era capaz de produzir. Foi muito legal, pai. A gente escolheu um monte de ingredientes gostosos e a tia Célia disse que a gente vai fazer uma pizza gigante e maravilhosa juntas, disse Valentina animada, os olhos brilhando de alegria pura e inocente. E eu vou amassar a massa com as mãos, completou ela com orgulho evidente, mostrando as mãozinhas pequenas. Que legal isso, meu amor. Que máximo. Vocês sempre vão passear juntas com a tia Célia? Me conta tudo, disse Ricardo, tentando manter o tom leve e natural, apesar da tempestade emocional interna. Valentina balançou a cabeça entusiasticamente que sim, com um sorriso largo e genuíno estampado no rosto, mostrando os dentes pequenos. E Ricardo olhou lentamente para Dona Célia, que estava completamente pálida e tensa, encostada na pia de granito como se precisasse de apoio para não cair. Valentina, meu amor, que tal você ir assistir aquele seu desenho favorito na sala, enquanto eu converso rapidinho com a tia Célia sobre coisas de adulto? Depois vocês fazem a pizza juntas, pode ser? Sugeriu ele, tentando soar natural e descontraído. Mas a gente ia fazer agora. Eu tava animada, reclamou a menina fazendo biquinho, claramente desapontada com a mudança de planos. Eu sei, princesa, mas é rapidinho, prometo. 10 minutinhos só. Depois vocês fazem, tá bom? Valentina fez uma cara emburrada, mas aceitou e saiu correndo descalça para a sala espaçosa, deixando rastros molhados de pés pequenos no chão de porcelanato frio. Ricardo caminhou até a porta e a fechou devagar, girando a chave, ficando sozinho na cozinha ampla e silenciosa com Dona Célia, que agora parecia genuinamente prestes a desmaiar ou ter um ataque de pânico. Doutor Ricardo, por favor, eu posso explicar tudo. Deixa eu explicar antes do senhor me mandar embora, começou ela rapidamente com a voz falhando e trêmula, as mãos tremendo visivelmente. Há quanto tempo exatamente a senhora cuida da minha filha fora do horário normal de trabalho? Seja completamente honesta comigo, por favor, perguntou ele, cruzando os braços sobre e o peito, tentando parecer firme, mas sentindo-se por dentro completamente destruído. Dona Célia baixou os olhos para o chão, incapaz de manter contato visual, e respirou fundo várias vezes antes de responder com voz quase inaudível. 8 meses, doutor. Ricardo, desde maio do ano passado. 8 meses inteiros. E por que nunca, nem uma única vez, me contou sobre isso? Por que me escondeu? Porque o senhor nunca está aqui, doutor Ricardo. O senhor sai antes do sol nascer e volta quando a menina já está dormindo há horas. E nos fins de semana, o senhor fica trancado naquele escritório o dia inteiro. Quando eu tentei falar com o senhor algumas vezes sobre a Valentina, sobre como ela estava se sentindo, o senhor sempre dizia que estava ocupado, que resolvia depois, que confiava em mim para cuidar de tudo. Então eu cuidei, do jeito que eu podia. A resposta foi direta.
direta, honesta, crua, sem filtros ou meias palavras, e pegou Ricardo completamente desprevenido. Era a verdade nua e dolorosa jogada na cara dele sem piedade. A senhora usa seu próprio dinheiro, do seu salário que já é pequeno, para comprar comida e coisas para minha filha? É isso mesmo? Sim, senhor. Uso, respondeu ela, ainda olhando para o chão. Por quê? Por que faria isso? Eu tenho dinheiro de sobra. Eu pago a senhora pontualmente. Dona Célia finalmente levantou o rosto e olhou diretamente nos olhos dele. E Ricardo viu lágrimas grossas acumuladas nos olhos cansados e fundos dela, prontas para transbordar. Por que alguém precisa fazer isso, Dr. Ricardo? Alguém precisa cuidar de verdade dessa criança? Porque Valentina é uma menina de 5 anos que precisa desesperadamente de atenção, carinho, presença, e não só de um apartamento gigante de luxo cheio de móveis caros e brinquedos importados que ela nem usa. Porque eu vejo ela todos os dias, todos os santos dias, esperando ansiosamente o senhor voltar do trabalho, perguntando a cada barulho se é o papai chegando, e ela nunca consegue ficar acordada até a hora que o senhor finalmente chega. Porque ela me pergunta chorando, com aqueles olhinhos cheios de lágrimas, porque o pai dela não gosta dela, não quer ficar com ela, e eu não sei mais, não sei mesmo o que responder para não quebrar o coração daquela criança ainda mais. Cada palavra que saía da boca de Dona Célia era como uma faca afiada sendo cravada lentamente no peito de Ricardo, rasgando, destruindo. Ele precisou fazer um esforço físico imenso para se segurar e não se ajoelhar ali mesmo no chão frio e implorar perdão. Ela pergunta se eu não gosto dela? Me fala a verdade, por favor, perguntou ele com a voz completamente rouca, quase inaudível, sentindo as lágrimas finalmente começarem a cair livremente pelo rosto sem controle. Toda semana, Dr. Ricardo. Toda santa semana, às vezes mais de uma vez. Eu preciso inventar uma desculpa diferente, uma explicação nova, para tentar explicar para ela por que o senhor não janta nunca com ela, não lê histórias antes dela dormir, não vai jamais nas reuniões da escolinha dela, não aparece nas festinhas de aniversário dos coleguinhas dela, não sabe nem o nome completo da professora dela, não conhece nenhuma das amiguinhas dela, não sabe que ela tem pavor de escuro e de trovão, que não gosta de dormir sem a luzinha do abajur de borboleta acesa, que ela chora escondida no banheiro porque sente falta da mãe que foi embora e do pai que nunca está presente. Ricardo sentiu as lágrimas quentes escorrerem cada vez mais rápido pelo rosto molhado e não fez absolutamente nenhum esforço para segurá-las ou escondê-las. Não adiantava mais fingir. Não adiantava mais a máscara de executivo bem-sucedido e sob controle. Eu não sabia de absolutamente nada disso, Dona Célia. Eu juro que não sabia, sussurrou ele com a voz quebrada, quase inaudível. Eu sei que o senhor não sabia, Dr. Ricardo, e é exatamente esse. Esse é o problema principal. O senhor está tão completamente ocupado, tão obcecado construindo um império gigante e poderoso lá fora no mundo, fechando contratos milionários, ganha do dinheiro, conquistando sucesso, que não percebeu, não viu que está perdendo completamente, destruindo seu tesouro mais precioso aqui dentro de casa. O senhor está perdendo sua filha, Dr. Ricardo, e quando finalmente perceber de verdade, pode ser tarde demais para recuperar. Dona Célia limpou as próprias lágrimas que agora caíam livremente com as costas da mão calejada, manchando o avental, e continuou com a voz embargada, mas firme. Eu não fiz isso tudo para passar por cima do senhor, ou para tentar tomar o seu lugar como se fosse a mãe dela. Longe disso. Eu fiz porque alguém precisava urgentemente fazer, porque aquela menina estava definindo sem o amor e atenção que toda criança merece e precisa para e desenvolver. E porque, sendo muito sincera, eu me apeguei a essa menina de um jeito tão profundo que nunca imaginei que fosse possível na minha vida. Eu não tenho filhos, Dr. Ricardo. Nunca pude ter. Tentei durante anos com o meu falecido marido. Fizemos até tratamentos que custaram todas as nossas economias, mas não deu certo. Meu útero não funciona direito. Então, quando comecei a cuidar da Valentina, quando ela começou a confiar em mim, a sorrir quando me via, foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance inesperada de ser mãe, de maternar alguém, de dar e receber amor puro. Eu sei perfeitamente que isso não é certo,
certo, que eu ultrapassei limites profissionais que não devia ter ultrapassado, que misturei as coisas, mas eu não consegui parar, não tive forças. Cada vez que via o rostinho dela iluminando inteiro quando eu chegava, cada vez que ela me chamava de tia Célia, com tanto carinho e confiança na voz, cada vez que me pedia para ficar mais um pouquinho antes de ir embora, eu me apegava mais e mais, cada vez mais fundo. Ricardo não aguentou mais ficar em pé. Suas pernas simplesmente não sustentavam mais o peso do corpo e da culpa esmagadora. Ele encostou devagar na parede fria de azulejos brancos e deslizou lentamente até sentar no chão gelado, com o rosto completamente escondido entre as mãos grandes, os ombros chacoalhando com soluços silenciosos que ele não conseguia mais controlar ou esconder. Dona Célia ficou parada por alguns segundos eternos, sem saber o que fazer, claramente em choque vendo seu patrão rico e poderoso desmoronar no chão da cozinha. Depois de respirar fundo, ela se aproximou devagar, com cuidado, e sentou no chão frio ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas solidária de alguns centímetros. Eu sou um péssimo pai, Dona Célia. Eu sou um fracasso completo como ser humano, disse Ricardo com a voz completamente abafada pelas mãos, mal conseguindo formar as palavras entre os soluços. O senhor não é um péssimo pai, Dr. Ricardo. O senhor é um homem que se perdeu no caminho, que confundiu as prioridades da vida, que acreditou que dinheiro e sucesso eram sinônimos de amor. Mas ainda dá tempo de achar o caminho de volta. Meu pai era exatamente igual a mim, talvez até pior. Ele morreu sozinho aos 62 anos dentro do escritório dele, cercado de papel, mas sem ninguém que realmente o amasse por perto. Ele morreu sem nunca, nenhuma vez, ter me visto jogar uma partida de futebol na escola, sem ter ido a uma apresentação do Dia dos Pais, sem ter me visto me formar na faculdade que ele tanto cobrava. Quando ele morreu, eu fiquei de pé no enterro solitário com apenas meia dúzia de pessoas e jurei solenemente, jurei com toda a sinceridade que eu tinha, que ia ser completamente diferente, que quando eu tivesse filhos ia ser presente, participativo, amoroso, tudo o que ele nunca foi. Mas olha só o que eu me tornei, Dona Célia. Olha, eu sou exatamente igual a ele, talvez até pior, porque pelo menos ele tinha a desculpa real de que precisava trabalhar muito para sustentar a família. A gente era pobre, ele mal tinha estudo. Eu tenho dinheiro suficiente guardado para não trabalhar nunca mais na vida e viver confortavelmente até morrer. E mesmo assim, continuo me matando de trabalhar, me afogando em reuniões e contratos e ignorando completamente, totalmente minha filha. Eu sou pior que ele? Muito pior. Ainda dá tempo de mudar, Dr. Ricardo. Ainda dá tempo. Valentina ainda é muito pequena. Ainda tem apenas 5 aninhos. Ela ainda espera pelo Senhor todas as noites com esperança no coração, mesmo sabendo lá no fundo que o Senhor não vai chegar a tempo de vê-la acordada. Ela ainda desenha o Senhor nos desenhos da escola, ainda fala do papai com orgulho para as coleguinhas, ainda pergunta sobre o Senhor. Isso significa que ela ainda acredita no Senhor? Ainda tem esperança? Ainda ama incondicionalmente? Mas eu preciso ser muito honesta e dizer uma verdade dura. Essa janela de oportunidade não fica aberta para sempre, Dr. Ricardo. Chega uma hora, e essa hora vem mais rápido do que a gente imagina, que a criança para de esperar, para de perguntar, para de se importar. E quando isso acontecer, quando ela desistir do Senhor, vai ser tarde demais para recuperar. O estrago emocional vai estar feito e não tem dinheiro no mundo que conserta. Ricardo levantou lentamente o rosto inchado e vermelho e olhou para Dona Célia com os olhos completamente destruídos, vulneráveis de um jeito que ele nunca tinha se permitido ser na frente de ninguém. Me ensina, Dona Célia. Por favor, eu tô implorando, pediu ele com uma humildade profunda e real que nunca tinha demonstrado na vida inteira. Como assim me ensina, Dr. Ricardo? Me ensina a ser pai de verdade. Me ensina o que ela gosta, o que ela odeia, o que a deixa feliz, o que a assusta. Me ensina como conversar com ela, como brincar com ela de um jeito que ela goste, como fazer ela se sentir realmente amada e importante e valorizada. Eu não sei fazer absolutamente nada disso, Dona Célia. Nada! Eu não aprendi com meu pai porque ele nunca me ensinou. E eu não aprendi sozinho porque estava ocupado demais construindo uma empresa. Mas eu quero aprender agora. Eu preciso aprender antes que seja tarde demais. Antes que eu perca minha filha para sempre. Dona Célia sorriu pela primeira vez desde que Ricardo tinha chegado na cozinha. E esse sorriso
sorriso pequeno, mas genuíno, carregava uma mistura linda de esperança renovada, alívio e orgulho maternal. O senhor tem certeza absoluta disso, Dr. Ricardo? Porque não é fácil, não mesmo. Ser pai de verdade, estar presente de corpo e alma, exige muito mais do que dinheiro ou boas intenções. Exige tempo real todos os dias. Exige paciência infinita, mesmo quando está exausto. Exige dedicação genuína, mesmo quando tem pressões do trabalho. Exige estar presente de verdade, mesmo quando está cansado, depois de um dia difícil. Mesmo quando tem milhares de coisas aparentemente mais importantes para fazer. Mesmo quando parece que não vai dar conta, que vai fracassar. É um compromisso diário, de cada minuto, para o resto da vida. Eu tenho certeza absoluta, Dona Célia. Não sei se vou conseguir, não sei se vou ser bom nisso, mas eu preciso desesperadamente tentar com todas as forças que eu tenho. Minha filha merece pelo menos isso. Ela merece um pai de verdade, não um fantasma que só aparece para assinar cheques. Dona Célia se levantou devagar do chão frio e estendeu a mão calejada e forte para ajudar Ricardo a levantar também. Então, vamos começar agora mesmo, Dr. Ricardo. Não amanhã, não semana que vem. Agora. Valentina está esperando na sala para fazer a pizza. Que tal o senhor ir lá e fazer com ela? Juntos? Mas eu não sei fazer pizza caseira, Dona Célia. Eu nunca cozinhei nada na vida além de miojo na faculdade. Vou fazer tudo errado. Vou decepcionar ela, disse Ricardo com o pânico genuíno estampado no rosto vermelho e inchado. Nem ela sabe fazer pizza, doutor. Ricardo, é exatamente por isso que vai ser absolutamente perfeito. Vocês vão aprender juntos, lado a lado, como uma equipe. Vão errar juntos, vão rir dos erros juntos, vão bagunçar a cozinha juntos, vão se sujar de farinha juntos. E no final, não importa se a pizza vai ficar linda ou feia, gostosa ou queimada, o que realmente importa, o que fica guardado para sempre no coração, é o tempo precioso que vocês vão passar juntos construindo isso. É a memória que vai ficar para sempre. Ricardo assentiu várias vezes. Limpou o rosto molhado com as mãos tremendo. Passou água fria no rosto, na pia, tentando se recompor minimamente e respirou fundo várias vezes. E a senhora vai ficar aqui na cozinha para me ajudar, me guiar, né? Não me deixa sozinho nisso, por favor. Eu vou ficar aqui na cozinha sim. Mas quem vai fazer a pizza de verdade é o senhor e a Valentina. Só vocês dois. Eu só vou dar as instruções básicas, o passo a passo. Mas as mãos que vão trabalhar são as de vocês. O protagonista dessa história toda, a partir deste exato momento, é o senhor, Dr. Ricardo. Não eu, o senhor. Eu vou estar aqui para apoiar, para ensinar, para guiar, mas não vou mais fazer tudo sozinha como tenho feito. Chegou a hora, finalmente chegou a hora do senhor assumir o lugar que sempre foi seu por direito e por amor. Ricardo respirou fundo mais uma vez, secou as últimas lágrimas, alisou a camisa amassada e abriu devagar a porta da cozinha. Caminhou com passos incertos em direção à sala de estar espaçosa, onde Valentina assistia de senho animado, deitada de bruços no sofá enorme de couro, com o queixo apoiado nas mãozinhas. Quando a menina viu o pai parado na entrada da sala, olhou com aquela mistura linda de curiosidade genuína e surpresa hesitante. Ela não estava acostumada com o pai buscando a presença dela. "Valentina, meu amor, quem quer fazer pizza caseira comigo agora?" perguntou Ricardo, tentando fazer a voz sair alegre e animada, apesar de estar completamente destruído por dentro. Valentina pulou do sofá imediatamente com os olhos castanhos arregalados de surpresa total e felicidade explosiva. "Sério mesmo, pai? Você vai fazer a pizza comigo? Com as suas mãos?" perguntou ela com a voz pequena, cheia de esperança misturada com descrença, como se não pudesse acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. "Sério mesmo, minha princesa. Vamos fazer juntos a melhor, a mais linda e gostosa pizza que essa casa já viu na vida", respondeu Ricardo, sentindo o coração acelerar perigosamente quando ela disparou correndo até ele e abraçou suas pernas com toda a força que seu corpinho pequeno tinha. Valentina olhou para cima com aqueles olhos castanhos enormes, idênticos aos da mãe Helena, aqueles olhos cheios de inocência e amor puro, e perguntou baixinho, hesitante, como se tivesse muito medo que a resposta fosse não. "Você vai ficar aqui comigo até a gente terminar de verdade? Você promete que não vai sair no meio para atender telefone do trabalho?" Ricardo sentiu o coração se
se partir em 1000 pedaços com aquela pergunta carregada de mágoas passadas e expectativas quebradas, repetidas vezes. Ele se ajoelhou devagar na frente dela, ficando na mesma altura, e segurou o rostinho pequeno e delicado com as mãos grandes e calejadas de tanto digitar em computadores e assinar contratos. Vou ficar aqui com você o tempo todo, meu amor. Não só até terminar a pizza, mas também para comer ela depois bem devagar, saboreando cada pedaço. Para jantar junto na mesa conversando, para dar banho em você, para escovar seus dentes, para colocar seu pijama preferido, para ler quantas histórias você quiser antes de dormir. Vou ficar com você todo o tempo que você quiser e precisar. Prometo de coração. E sabe por quê? Porque não tem nada, absolutamente nada no mundo inteiro mais importante do que você. Nenhum trabalho, nenhuma reunião, nenhum contrato, nada. As lágrimas grossas escorreram pelos dois lados do rosto pequeno de Valentina, deixando rastros brilhantes, e Ricardo a abraçou com tanta força, com tanto amor represado de anos, que os dois quase perderam o equilíbrio e caíram juntos no chão. Dona Célia observava tudo discretamente da porta da cozinha, com as mãos cruzadas no peito emocionado e os olhos brilhando molhados de lágrimas de felicidade genuína. Quando finalmente se soltaram do abraço longo, Valentina pegou firme na mão grande do pai e puxou ele com força em direção à cozinha, tagarelando animadíssima sobre como iam fazer a pizza ficar gigante e deliciosa e perfeita, sobre quais ingredientes iam colocar, sobre como ia ficar lindo. Ricardo entrou na cozinha sentindo uma mistura de nervosismo e esperança e viu que Dona Célia já tinha separado e organizado todos os ingredientes necessários na bancada ampla de granito. Massa fresca em uma tigela coberta, molho de tomate caseiro em um pote de vidro, mussarela de búfala fresquinha, manjericão verde e aromático, azeitonas pretas, tomates cereja coloridos, azeite extra virgem e vários outros ingredientes estavam todos organizados metodicamente em potes e tigelas de diferentes tamanhos. E ao lado, pendurados cuidadosamente no encosto das cadeiras estofadas, tinha 2 aventais limpos esperando. Primeiro a gente precisa colocar os aventais para não sujar toda a roupa, combinado? Disse Dona Célia com aquele sorriso maternal, pegando o menor avental com estampar de borboletas coloridas e amarrando com cuidado na cintura fininha de Valentina. Depois, ela pegou o avental maior, um xadrez vermelho e branco, e entregou nas mãos de Ricardo, que olhou para aquele pedaço de pano como se fosse um objeto completamente alienígena, algo de outro planeta que ele nunca tinha visto na vida. "O senhor nunca usou um avental antes, doutor Ricardo?" perguntou ela, fazendo um esforço visível para segurar o riso que queria escapar. "Nunca na vida, Dona Célia. Eu nunca, jamais cozinhei absolutamente nada na vida, além de miojo instantâneo na época da faculdade, quando morava sozinho", respondeu ele com sinceridade total e sem vergonha. "Então hoje vai ser a primeira vez de muitas que estão por vir. Vira de costas que eu amarro para o senhor direitinho." Ricardo obedeceu como uma criança e sentiu as mãos experientes e calejadas de Dona Célia amarrando o avental largo nas suas costas. Por um segundo fugaz, ele se sentiu completamente ridículo e deslocado ali parado coeme aquele avental xadrez doméstico, como se estivesse fantasiado de algo que não era. Mas quando virou e viu Valentina olhando para ele com aquele sorriso enorme, radiante, iluminado estampado no rosto pequeno, aqueles olhos brilhando de felicidade pura e orgulho do pai, ele percebeu que o clareza, que não importava absolutamente nada o quão ridículo ou deslocado ele parecesse, porque aquele momento único e precioso valia qualquer constrangimento, qualquer desconforto, qualquer vergonha. Eles passaram as próximas 2 horas intensas e maravilhosas, preparando a pizza juntos, lado a lado, como uma verdadeira equipe. Dona Célia ia dando as instruções passo a passo com paciência infinita, mas eram as mãos de Ricardo e Valentina que faziam o trabalho real. Ricardo ensinou Valentina, ou melhor, aprendeu junto com ela, porque ele também não se habia, a abrir e esticar a massa pegajosa com o rolo de madeira, empurrando e puxando. Riram juntos quando a massa grudou nas mãos e na bancada. Espalharam o molho de tomate caseiro
verdadeiro e aromático com as mãos, sem medo de se sujar, sentindo a textura e o cheiro. Riram alto quando a mussarela escorregou da bancada e caiu no chão com um bearulho molhado. E Ricardo simplesmente jogou fora sem estresse e pegou mais. Valentina decorou a pizza com as azeitonas pretas formando um rostinho sorridente, com olhos e boca, e colocou tomates cerejas ao redor, como se fossem botões coloridos. Ricardo ajudava, passava os ingredientes, elogiava cada escolha criativa, participava de verdade. Quando finalmente a pizza irregular e imperfeita entrou no forno pré-aquecido, os dois estavam completamente sujos de farinha branca, dos pés à cabeça, com molho de tomate no rosto, suor na testa, mas com sorrisos gigantes que não cabiam no rosto. Enquanto a pizza assava enchendo a cozinha com um cheiro maravilhoso e acolhedor de lar, Ricardo sentou no chão da cozinha com Valentina no colo e conversaram sobre tudo e sobre nada. Ela contou com detalhes sobre a escola, sobre a professora Patrícia que era legal, sobre a melhor amiga Sofia que tinha cabelo encaracolado, sobre o menino chato Gustavo que vivia puxando o cabelo das meninas, sobre a aula de arte que ela amava mais que tudo. Ricardo ouviu cada palavra com atenção total, fazendo perguntas genuínas, rindo das histórias engraçadas, se preocupando com os problemas pequenos mais importantes para ela. Era como conhecer a própria filha pela primeira vez aos 5 anos de idade. Quando o timer finalmente apitou alto, Ricardo e Valentina pularam animados. Dona Célia abriu o forno com cuidado e tirou a pizza que estava dourada, borbulhando, com o queijo derretido e o manjericão perfumado. Não era perfeita, estava meio torta e irregular, com queijo queimado em alguns pontos e cru em outros, mas era, sem dúvida, a coisa mais bonita e significativa que Ricardo já tinha visto na vida, porque tinha sido feita com amor verdadeiro, com conexão real, com presença total. Eles jantaram juntos naquela noite pela primeira vez em muito tempo, sentados na mesa grande que sempre ficava vazia. Comeram a pizza irregular e conversaram sem parar. Ricardo ouviu com atenção todas as histórias da escola que ele tinha perdido. Descobriu que Valentina tinha medo de trovão, mas amava chuva, que adorava cor de rosa, mas também gostava de azul, que queria ser veterinária quando crescer para cuidar de animais doentes. Depois do jantar especial, Ricardo deu banho em Valentina pela primeira vez na vida. Foi difícil. Ela não parava quieta, fazia bagunça com a espuma, espirrava água para todo lado, mas foi maravilhoso e divertido de um jeito que ele nunca tinha experimentado. Ele secou ela com cuidado, colocou o pijama macio preferido dela, escovou os dentes pequenos, fazendo caretas engraçadas no espelho que a faziam rir. Depois a levou para o quarto e a deitou na cama com doçura. Quando ele ia se levantar, Valentina segurou sua mão com força. "Pai, você vai ler uma história para mim, por favor? Quantas histórias você quiser, meu amor." "Quantas?" "3. As 3 que eu mais gosto." Ricardo leu 3 histórias completas, fazendo vozes diferentes e engraçadas para cada personagem, parando para explicar as figuras coloridas, respondendo perguntas, deixando ela participar. Quando terminou a 3ª história, Valentina já estava com os olhinhos fechados, mas lutando bravamente contra o sono para não perder um segundo com o pai. "Pai, você vai estar aqui quando eu acordar amanhã de manhã?" perguntou ela bocejando, quase dormindo. "Vou estar aqui sim, meu amor. Vou fazer café da manhã para você. Panquecas. Que tal? Com chocolate? Com muito chocolate. Promete?" "Prometo de coração." Ricardo deu um beijo demorado na testa suave de Valentina, outro no nariz pequeno, cobriu ela com cuidado, deixou a luzinha do abajur de borboleta acesa como ela gostava e ficou ali sentado na beirada da cama por longos minutos, apenas observando sua filha dormir tranquilamente. O rostinho calmo, a respiração suave, as mãozinhas relaxadas. Como ele tinha deixado passar tanto tempo sem ver isso? Nos dias, semanas e meses seguintes, Ricardo começou uma transformação completa e drástica na rotina e nas prioridades. Não foi fácil. Foi difícil, doloroso, exigiu sacrifícios reais, mas foi necessário e valeu cada segundo. Ele acordava todos os dias às 6h da manhã e ia até o quarto de Valentina para acordá-la com beijos e cócegas suaves. Preparava café
café da manhã simples, mas feito com carinho e amor. Panquecas, ovos mexidos, frutas cortadas. Eles conversavam sobre os sonhos que tinham tido durante a noite, sobre o que iam fazer naquele dia, sobre planos e expectativas. Ricardo levava a Valentina pessoalmente para a escola todos os dias, mesmo quando tinha reuniões cedo. Ele mudou as reuniões de horário. Parava para conversar longamente com a professora Patrícia, querendo saber cada detalhe sobre o desenvolvimento de Valentina. Descobriu que ela era excelente em artes e desenho. Tinha talento natural, mas tinha dificuldade em matemática e era muito tímida para participar das atividades em grupo. Essas informações eram tesouros preciosos que Ricardo guardava cuidadosamente no coração e usava ativamente para ajudar a filha a melhorar. Ele contratou uma professora particular gentil de matemática que vinha 2 vezes por semana e transformava números em brincadeiras divertidas. Inscreveu Valentina em aulas de teatro infantil para ajudar a desenvolver a confiança e diminuir a timidez. No trabalho, Ricardo delegou muito mais responsabilidades reais para sua equipe de gerentes competentes e começou finalmente a confiar de verdade nas pessoas qualificadas que ele tinha contratado exatamente para isso. Ele percebeu com clareza que não precisava estar fisicamente presente em cada reunião pequena e que não precisava aprovar pessoalmente cada decisão minúscula. Sua empresa tinha crescido e prosperado porque ele tinha montado uma equipe extraordinariamente competente e agora era a hora de deixar a equipe fazer o trabalho para o qual foram treinados e pagos, enquanto ele focava no que realmente, verdadeiramente importava na vida. As primeiras semanas foram extremamente difíceis, porque Ricardo tinha desenvolvido, ao longo dos anos, uma necessidade doentia de controlar absolutamente tudo. Mas, aos poucos, dia após dia, ele foi relaxando gradualmente, soltando as rédeas, confiando e percebendo surpreendentemente que a empresa continuava funcionando perfeitamente, crescendo até, mesmo sem ele estar presente e controlando cada detalhe o tempo todo. Ele começou a sair do escritório religiosamente às 17 horas todos os dias e chegava em casa às 18 horas, quando Valentina estava fazendo a lição de casa. Ele se sentava pacientemente com ela na mesa grande e ajudava nas tarefas escolares com paciência, descobrindo que ensinar matemática básica para uma criança de 5 anos era infinitamente mais desafiador que fechar contratos milionários complexos, mas era também muito, muito mais gratificante e significativo, porque cada vez que Valentina entendia finalmente um conceito novo, seu rostinho se iluminava de um jeito mágico que simplesmente não tinha preço ou comparação. Nos fins de semana inteiros, Ricardo passou a dedicar tempo 100% integral para Valentina. Eles iam ao parque e empinavam pipa, ao zoológico e viam animais, ao Museu Infantil de Ciências, à biblioteca pública para escolher livros novos, à sorveteria artesanal do bairro, ao cinema para ver filmes de animação. Ricardo descobriu que não precisava de programas caros e mega elaborados para fazer sua filha feliz e criar memórias. Bastava estar presente de verdade e dar atenção genuína e total. 3 meses depois daquele dia transformador na pizzaria, Helena, a ex-esposa que tinha ido embora, ligou hesitante pedindo para conversar pessoalmente. Eles marcaram num café tranquilo no sábado de tarde e Ricardo contou com detalhes toda a história, desde o momento brutal que viu Dona Célia na pizzaria com Valentina até todas as mudanças profundas que tinha feito na rotina e nas prioridades de vida. Helena chorou silenciosamente durante quase toda a conversa, enxugando as lágrimas com o guardanapo de papel. Quando Ricardo terminou de falar, ela respirou fundo e disse: "Eu esperei 5 anos inteiros por isso, Ricardo. 5 anos implorando, gritando, chorando, pedindo para você ser presente, para nos ver, para nos amar de verdade. E você nunca me ouviu de verdade, nunca levou a sério. E agora, bastou uma babá humilde mostrar o que eu sempre tentei mostrar para você, finalmente abrir os olhos e enxergar a realidade. Eu não sei se fico feliz ou se fico com raiva. Helena, Deixa eu terminar, por favor. Eu ainda amo você, Ricardo. Nunca deixei de amar. Todos esses 2 anos sozinha, eu nunca parei de amar você e de sentir saudade
verdade do que a gente poderia ter sido. Mas eu não consigo. Não posso voltar para aquela vida de antes. Não posso correr o risco de você voltar a ser aquele homem ausente, aquele fantasma. Eu não tô pedindo para você voltar agora, Helena. Eu sei perfeitamente que eu destruí nosso casamento com minhas próprias mãos e escolhas. E sei que não tem como consertar isso com mágica. Mas eu queria muito que você soubesse que eu mudei de verdade, que não é fingimento temporário e que Valentina está sendo cuidada direito agora, por mim. E eu queria te pedir, te implorar para você voltar a fazer parte da vida dela. Ela precisa da mãe. Ela chora por você. Helena concordou emocionada. Combinaram que ela iria começar a visitar Valentina aos domingos regularmente, começando devagar para reconstruir aos poucos a relação. Um ano completo depois daquele dia inesquecível na pizzaria que mudou tudo, Ricardo estava na sala lendo o contrato quando Valentina entrou correndo animada com um papel colorido na mão pequena. Pai, pai, olha o que a professora Patrícia mandou a gente fazer na escola, disse ela entregando o papel decorado nas mãos dele. Ricardo pegou com cuidado e leu em voz alta. Redação sobre meu herói. Escreva sobre quem é seu herói e explique por quê. Eu já escrevi a minha redação inteirinha, pai. Tá aqui atrás. Quer que eu leia para você? Quero muito, meu amor. Por favor, lê para mim. Valentina pegou o papel de volta, ficou em pé na frente do pai, pigarreou dramaticamente como se fosse uma atriz e começou a ler com a voz orgulhosa e emocionada. Meu herói é meu pai. Ele trabalha muito todo dia, mas sempre acha tempo para ficar comigo e brincar comigo. Ele faz panqueca de chocolate todo domingo de manhã e a gente come junto. Ele me leva e busca na escola todo dia e conversa com minha professora. Ele vai em todas as festinhas dos meus amigos. Ele me ajuda a fazer lição mesmo quando tá cansado. Ele lê história antes de dormir, fazendo vozes engraçadas. E ele me ensinou uma coisa muito importante, que ser herói não é ter superpoderes ou capa. Ser herói é estar presente quando a gente precisa. Antes, eu achava que meu pai não gostava de mim porque ele nunca estava em casa. Mas a tia Célia disse que ele só estava perdido no caminho. Agora ele se encontrou e voltou para casa. E agora eu tenho o melhor pai do mundo inteiro. Fim. Ricardo sentiu as lágrimas quentes escorrerem livremente pelo rosto enquanto puxava Valentina para um abraço apertado e demorado. Ele tinha passado 44 anos inteiros da vida achando que sucesso significava ter milhões no BANCO, uma empresa poderosa, um apartamento de luxo, carros importados, viagens internacionais. Mas tinha demorado apenas um ano transformador para descobrir a verdade fundamental, que sucesso verdadeiro ou irreal era ser chamado de herói por uma menina de 6 anos que só queria ter o pai presente e por perto. Dona Célia entrou na sala naquele momento carregando a bandeja com suco natural e viu os dois abraçados chorando e sorriu daquele jeito especial que só quem sabe exatamente o caminho longo e difícil percorrido até ali consegue sorrir. Dr. Ricardo, o jantar tá quase pronto na mesa e hoje tem pizza caseira de sobremesa, aquela receita especial nossa, disse ela piscando com cumplicidade. Nossa pizza especial, disse Valentina animada, pulando. Nossa pizza especial, repetiu Ricardo emocionado, levantando e pegando a filha no colo carinhosamente. Sabe, Val, aquele dia que eu vi você na pizzaria com a tia Célia, comprando ingredientes, rindo, sendo feliz, foi o dia que mudou para sempre minha vida inteira. Foi o dia que eu finalmente acordei de um sono profundo e percebi que eu tinha tudo, absolutamente tudo que sempre quis e precisava aqui em casa, mas estava ocupado demais, cego demais, perdido demais para ver e aproveitar. Você é o melhor presente que eu já recebi na vida. E eu prometo solenemente nunca mais esquecer disso. Prometo estar presente em cada momento importante e também em cada momento pequeno e sem importância aparente. Porque eu aprendi que são justamente esses momentos pequenos, como fazer pizza caseira numa sext à feira à tarde com você, como ler histórias antes de dormir, como tomar café da manhã junto, que constroem uma família de verdade, que constroem amor verdadeiro, que constroem memórias que duram para sempre. Se essa história tocou profundamente seu coração, como tocou o meu, deixa o like nesse vídeo agora. Se inscreve no canal para mais histórias emocionantes que vão transformar sua perspectiva de vida.
e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que precisa urgentemente ouvir essa mensagem, se você já viveu algo parecido ou o que você sentiu com essa história. E compartilha esse vídeo com quem você ama, com quem precisa lembrar do que realmente importa na vida. A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias que vão te emocionar e te fazer refletir. Um grande abraço e até logo.